bom, pessoal? Continuando nossos estudos de revisão, vamos lá para a nossa aula sobre calorimetria. Vamos revisar estas questões da física térmica, tudo bem? Então aqui, muito importante, em todas as tuas provas, o conceito de calor e temperatura, que não são sinônimos, né? O que é o calor, pessoal? O calor é uma espécie de transferência de energia de um corpo para o outro. Então veja bem, calor é uma espécie de transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Isso acontece, pessoal, quando eles estão em diferentes temperaturas. Super importante, o calor não pode ser armazenado. Calor, pessoal, não pode ser armazenado. Daí, tiramos aquela máxima, né? Está errado dizer que um corpo tem calor. Porque o calor, ele é justamente um fluxo energético de um corpo para o outro. Ok? Que espontaneamente ocorre das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura. Ok? Então, calor, para a nossa prova, é um fluxo. Show! Fluxo do quê? Fluxo energético. Já a temperatura, pessoal, é uma medida da energia cinética, e até nós vamos colocar aqui, ó, da energia cinética, anota junto comigo aqui, ó, média da energia cinética média das moléculas de um determinado corpo. Ou seja, quanto mais vibração essas moléculas tiverem, mais energia cinética média terão e, consequentemente, maior a temperatura. Show de bola? É justamente, como eu coloquei aqui, essa diferença de temperatura que acarreta o processo calor. Tudo legal? Então, é interessante tu marcar e ir para uma prova sabendo que calor e temperatura são coisas diferentes. Tudo bem? Calor é um fluxo de energia das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura. Temperatura, uma medida do grau de agitação molecular de um determinado corpo, ok? Energia cinética média. Muito importante, galera. Essa diferença de temperatura acarreta o processo calor. Beleza? Então, claro, à luz da física, estaria errado dizer estou com calor. Muito bem, isso como nós estamos apenas revisando, né? Tu já viu isso aí comigo, então é só uma passada para que a gente deixe tudo direitinho, né? Certo? Outro conceito muito importante é o conceito de energia interna, pessoal, tá? E essa energia interna, ela está ligada, pessoal, com o somatório da energia cinética e da energia potencial das partículas que vão constituir aquele corpo lá. Agora, quando eu falo de energia cinética, pessoal, eu falo da energia da agitação térmica do corpo, tá bem? Quando eu falo de energia potencial, galera, essa energia potencial aqui, ela está relacionada com as ligações, tudo bem? Então, a forma como eu tenho ligações ali, eu posso ter um corpo no estado sólido, um corpo no estado líquido, ou um corpo, ou um determinado, uma substância, perdão, no estado sólido, no estado líquido, ou uma substância no estado gasoso. Essa energia potencial vai estar relacionada com as ligações, tudo bem? Então, energia interna, pessoal, é uma soma, é um todo de energia cinética e potencial de todas as partículas que constituem esse sistema, tá? E depende de quem? Anota e leva pronto. Da temperatura, justo,
da massa do sistema. E olha aqui, energia cinética relacionada, né, galera, com aquele grau de colisão molecular e a potencial associada às ligações entre os átomos que vão te dar aquela história do sólido, né, do líquido ou do gasoso. Fechou? Belezinha? Então esse conceito de energia interna é muito importante dentro do estudo da calorimetria, tá bem? Certo? Vamos então passando esses conceitos para que tu possa tê-los de maneira clara na hora da prova, ok? Super importante isso aí. Outra coisa que é bacana detalhar é que essa energia cinética molecular, ela é uma energia de vibração, rotação ou translação, né? Então é super importante que eu falo cujo valor médio está relacionado com a temperatura, tá? Olha que importante isso aqui que eu coloquei para ti, cujo valor médio está relacionado com a temperatura. Por isso que na tela anterior eu te falei que a temperatura ela está relacionada com a energia cinética média. Tá legal, pessoal? Então, a soma dessas energias cinética, que dá a ideia de agitação, bem como potencial, que dá a ideia de como os átomos se ligam entre si, é o que chamamos de energia interna. Tá show? Tá tranquilo? Muito bem. Galera, só para tu lembrar, o que não é calor? Calor não é uma propriedade, não é uma função de estado, não é algo que um corpo tem. Belezinha? Calor também não é temperatura, porque temperatura é uma propriedade, é algo que o corpo tem, possui, tá? Então esse calor, nota, eu gosto de chamar ele de fluxo, não é mesmo? Tá bem? E esse fluxo, lembra disso, quando tu fores para o Enem, quando tu fores para uma prova de federal, esse fluxo, esse calor que se dá por causa de diferentes temperaturas, é espontâneo das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura. Então, nós vamos anotar que ele seria espontâneo, né? Espontâneo da temperatura maior para a temperatura menor, tá bem? Então, esse nada impede que haja um fluxo de calor das regiões de menor para as regiões de maior temperatura. Mas é um fluxo forçado, depende de um agente externo para que isso aconteça. Então tu vai para a tua prova sabendo que ele é um processo espontâneo desta forma. Show de bola! Calor não é propriedade, não é função de estado, não é algo que o corpo tem, porque ele é um fluxo, ele é algo que acontece ali, e o calor não é temperatura, porque a temperatura sim é algo pertinente ao corpo. O que é o calor? Calor é um processo de transferência de energia causado pela diferença de temperatura. E eu já te falei que espontaneamente ele ocorre assim. Tá bem? Esse quadro é muito bacana e requer que tu faça uma análise detalhada dele aí, porque isso é bem cobrado em provas. Tá bem? Que legal, né, pessoal? Então, fazer um apanhado desses conceitos é muitíssimo importante, sobretudo para o Enem, que gosta de cobrar conceitos nessa área de física térmica, né? Então aqui, só revisitando essa questão da energia interna, eu coloquei uma tela aqui explicativa para ti, né? E pegando um pouco de conceitos de termodinâmica, né? Onde envolvemos calor, trabalho e energia, né? Só para que tu entenda que essa energia interna total é a cinética mais a potencial, né? E aí nós temos aqui um conceito mais global, assim, de energia interna, né, que é uma função ou propriedade de estado. Então eu coloquei isso, quer dizer que 1 kg de água a uma dada pressão, né, P, e a uma temperatura T, possui uma dada energia interna. Independente da forma
como essa pressão e temperatura foram alcançadas. A energia interna é igualmente uma propriedade extensiva. Por exemplo, 2 kg de água possuem uma energia interna 2 vezes superior a 1 kg de água, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Pressão e temperatura são exemplos de propriedades intensivas, são independentes do tamanho do sistema, tá? Isso, como já foi, vou até sair da lousa para que tu possa fazer essa leitura, né? E ali diz que a energia total de um sistema é a soma da cinética com a potencial, o que chamamos de energia interna. Isso já foi questão, pessoal, em provas de Enem. É um texto extremamente importante, do qual é muito relevante que tu tenhas conhecimento, tá? Então, eu só coloquei aqui para que tu possa ainda enfatizar essa questão da energia interna no teu resumo aí, na revisitação desses conceitos. Tudo bem? Beleza, então, tá? Super importante saber esse conceito. Legal. E aqui agora, a maneira quantitativa de como é que podemos trabalhar com essas quantidades de calor. Então eu coloquei para ti, a quantidade de calor sensível, que tu sabe muito bem, é aquela exclusivamente que vai variar a temperatura, né, de uma determinada substância ou corpo. Agora, pessoal, nota que essa quantidade de calor sensível, ela se calcula Q igual a mc delta T. Perfeito. Ela ganha ou perdida, ela vai acarretar uma delta T, uma mudança de temperatura. Então, uma determinada substância pode ganhar lá 1000 calorias e aumentar a temperatura. Ela pode perder 1000 calorias e diminuir a temperatura. Fato é que nós não vamos ter mudança no estado físico do corpo quando trabalhamos com calor sensível. Pronto. Então, famoso Q igual a mc delta T, né? No sistema internacional, né, isso aqui vai ser joule, né? Isso aqui vai ser joule, isso aqui vai ser quilograma, isso aqui vai ser joule por quilograma Kelvin e a temperatura seria em Kelvin. Isso no sistema internacional. O que acontece é que comumente trabalhamos com a quantidade de calor em calorias, a massa em gramas. O calor específico, que é uma característica da substância, caloria por grama, grau Celsius, e a variação de temperatura em graus Celsius, tá? Então aqui são algumas, claro, unidades que vão aparecer para os senhores, tá? Kelvin não leva grau, escala absoluta. Vale lembrar, né, que a variação de 1 grau Celsius é a mesma variação que acontece na escala Kelvin. Super importante. Legal? Fazer a continha, sempre lembrando que o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial do teu sistema. Já a quantidade, veja bem, o correto é falarmos quantidade de calor latente. Esta aqui é aquela que ganha ou perdida, vai acarretar uma mudança de estado físico daquele sistema. Eu calculo por Q igual a M vezes L, onde o L, esse L aqui, pessoal, ele é o próprio calor latente, não é verdade? E cada uma das transformações vai ter um calor latente. Então eu posso ter um calor latente de fusão, né? Eu posso ter um calor latente de vaporização, certo? Vou abreviar. Eu posso ter um calor latente de condensação e eu posso ter um calor latente de solidificação. Ou seja, cada uma das mudanças de estado, eu vou colocar um valor de calor latente aqui. Em termos de unidades, a mesma coisa, né? Então esse L, ele poderia ser dado no sistema internacional, joule por quilograma, o que é mais padrão
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Ela trabalha com o sistema internacional, mas usualmente nós podemos encontrar caloria por quem? A massa vai passar lá para baixo, grama. Fechou? Básico. Quando houver mudança de estado físico, não há variação de quem, pessoal? Não há variação, vamos colocar aqui, 2 pontos, de temperatura. Tá? Vamos anotar aqui. Não saiu aqui a minha lacuna que eu queria preencher contigo, tá? Agora, claro, quando houver uma mudança de estado físico, por exemplo, eu pego um pedaço de gelo, tiro da geladeira, do freezer, a menos 5 graus, coloco em cima de uma mesa, ele começa a absorver energia térmica do meio, e aí começa então, quando chega em 0 graus Celsius, a mudar o estado físico, mudar o estado de agregação desse bloco de gelo. Pessoal, isso aqui então é muito importante, tá? Sob pressão constante, né? Esse bloco de gelo vai, veja que interessante, absorver energia do meio e não vai mudar a temperatura, ok? Desde que a pressão seja constante. Isso aqui é super importante na hora da tua prova. Por quê? A prova pode perguntar, é possível que um sistema absorva energia térmica ou perca energia térmica e não mude a temperatura? É possível. Mantida a pressão constante, isso vai cair. Numa mudança de estado físico, não há variação de temperatura. E o calor envolvido no processo, vulgarmente falamos assim, é o calor latente. Quando então temos a mudança de temperatura no processo, a quantidade de calor envolvida é sensível. Tudo bem? Anota. Estou saindo da tela para que tu faça as anotações pertinentes. Ok? Tudo direitinho? Então estas são as duas quantidades de calor, bem como as suas equações para fins de algebrismo, para fins de estudos quantitativos, para fim de conta, né? Certíssimo, pessoal, tá? Legal, então. Vamos lá. Agora que já conhecemos essas duas importantes equações e quando usamos essas equações com ênfase para aquela última análise que eu te fiz ali. É possível que sob pressão constante um sistema absorva energia térmica ou perca energia térmica e não mude a temperatura? É possível. É possível aonde? É possível nas mudanças de estado físico. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Que bom, tá? Isso é só uma revisão. Evidentemente que nós já estudamos isso e aí então, agora revisitando para que tu monte um roteiro inteligente sobre isso. Esse calor específico, esse C minúsculo, lá da equação Q igual a mc delta T, notem que delta T pode ser escrito delta θ, não muda nada. O que ele significa, pessoal? Ele pertence a uma característica da substância. Ele é uma característica da substância e ele justamente me diz o seguinte, vejam vocês, ele representa a quantidade de calor que 1 grama de uma substância necessita para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, nós temos aqui, inclusive, um Czinho muito conhecido, que é o Czinho da água. E esse vale a pena tu saber, ele é de 1 caloria por grau Celsius. O que isso significa, pessoal? Significa que 1 grama de água precisa ganhar 1 caloria para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. E daí vem o conceito de caloria, não é verdade? Tá? Que é aquela quantidade energética que 1 grama de água precisa para variar de 14 para 15 graus Celsius. Legal?
Então, é importante tu conhecer o conceito disso, certo? Muito importante. Se nós pegássemos, por exemplo, uma outra substância aqui, sei lá, um Czinho, eu não sei, vamos chutar aqui que nós tenhamos um tipo de areia cujo Czinho fosse 0,2 calorias por grama grau Celsius. Enfim, tá? O C minúsculo dessa espécie de areia aí. Então notem, vocês, na hora da prova, que é importante revisitar esse conceito, porque enquanto 1 grama, aqui ó, 1 grama de água precisa absorver 1 caloria para subir 1 grau Celsius, 1 grama dessa areia precisa tão somente 0,2. Isso quer dizer que num dia quente, em uma praia, esta areia durante o dia vai estar muito quente, mais quente do que a água. Agora, notem que se a temperatura reduz, e nós conversamos sobre isso, se começa a baixar a temperatura, enquanto a areia para cada grama perde 0,2, já diminui 1 grau. E a água, 1 grama precisa perder 1 caloria para diminuir 1 grau. Então, quem resfria mais fácil seria, de fato, a nossa areia. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, que interessante. Num dia quente, de uma praia, durante o dia a areia estará com uma temperatura alta, né? Mas no cair da noite, quem perde mais calor, então a água estaria menos fria, tá? Isso é bem interessante nessa questão, ó, as altas temperaturas de combustão e o atrito entre as peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores, a combustão interna. As máquinas térmicas, né, pessoal, que são motores de carro. Motores de carro nada mais são do que máquinas térmicas. Para evitar o superaquecimento e, consequentemente, danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais, circula no interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Gente, qual é a propriedade desse fluido arrefecedor que quer dificultar o aquecimento? Vejam vocês, o dificultar o aquecimento está relacionado a uma propriedade do fluido, da substância. Qual é essa propriedade? Ora, o calor específico, não é verdade? Então, já mato aqui, ó, o alto calor específico faz com que aquele 1 grama, né, de fluido exija muita energia para elevar 1 grau Celsius. Então, é interessante que tu coloque lá um fluido que tenha um calor específico alto, porque sendo assim ele vai, cada grama daquele fluido vai necessitar de muita energia para elevar 1 grau, como eu te mostrei aqui no exemplo da água e da areia. Enquanto que 1 grama de areia precisa somente 0,2 calorias para elevar 1 grau, 1 grama de água precisa de 1 caloria, precisa de mais. Então, quanto maior o calor específico, mais energia por grama será necessário para aumentar 1 grau. Repetindo, quanto maior o calor específico, mais energia por grama será necessário para aumentar 1 grau. Beleza? Foi uma questão, então, que envolveu este conceito aí do calor específico, certo? Muito bem, muito interessante, então. Vamos aqui, pessoal, deletando, ok? Então é um conceito bem bacana de tu saber e, claro, algebricamente, vocês podem isolar ele na equação da quantidade de calor sensível, né? E olha lá, ó,
Então você tem lá, quando é grande o calor específico, é pequena a variação de temperatura, né? É só tu ver aqui, ó, subiu o calor específico, desceu a variação de temperatura. Beleza? Ótimo! E aí a capacidade térmica, essa capacidade térmica, ela também está relacionada, pessoal, anota aí, com o que chamamos de inércia térmica, né? E o que vem a ser a inércia térmica? É a dificuldade que determinado corpo tem em variar a sua temperatura. É a dificuldade que determinado corpo tem para variar a sua temperatura. Então, olha só, olha que interessante. Esta capacidade térmica, que é uma propriedade do corpo, que eu vou chamar de C maiúsculo, como tu podes ver aqui, ó, o C maiúsculo, tá? Ele é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Se for sistema usual, nós vamos ter aqui calorias e aqui nós vamos ter graus Celsius. Se for sistema internacional, nós vamos ter aqui Joule e aqui Kelvin, tá bem? Então, galera, a dificuldade que nós temos para aquecer determinado corpo está relacionado com a capacidade térmica desse corpo, tá? E lembra que garrafas térmicas, que são recipientes para manter a água quente ou a água fria, a troca térmica com o meio deve ser evitada. Então, uma garrafa térmica ideal, isso é bem interessante, né? Olha aqui, ó, uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica ideal, pessoal, né? Ela deve ter uma capacidade térmica que tende a 0, tá? Isso aqui é muito importante isso aqui. Por quê? Porque eu não quero que fiquem acontecendo trocas térmicas entre a água e o recipiente. Então eu quero uma capacidade térmica que é muito pequena. Então as garrafas térmicas ideais, elas têm que ter uma capacidade térmica bem pequena, para que logo que eu coloque o líquido ali dentro, tão breve ele já entre em equilíbrio térmico com aquela região. Não fique trocando o calor e isso aí fazendo com que o meu líquido então possa mudar a sua temperatura. Tudo bem? Dica boa. Garrafas térmicas ideais têm capacidade térmica que tende a 0. Muito pequena, tá? Então essa dificuldade aí, pessoal, essa inércia térmica que nós calculamos por Q sobre delta Tzão, ou simplesmente Czinho igual a Czão sobre Mzão, portanto eu posso escrever que o meu Czão, que é a minha capacidade térmica, é Mzinho, Czinho, tá? E essa capacidade térmica, né, ela depende de duas coisas muito especiais, né? Essa capacidade térmica, ela depende de duas coisas muito especiais, tá? Quais são elas? Ela depende do tipo de substância, claro, né? Tipo de substância que eu vou estar analisando, né? E depende também da massa do corpo que compõe, então, da substância que compõe esse corpo, tá? Então, essa capacidade térmica, conhecida como inércia térmica, dificuldade que algo tem para variar a temperatura. Nota, quanto maior a capacidade térmica, menos variação de temperatura, né? Se nós tivermos um valor grande aqui, ó, um corpo com uma capacidade térmica grande, a variação de temperatura desse corpo será pequena. Então tu tens lá, por exemplo, em um piso de uma casa, se tu quer que haja um piso em uma casa onde não varie muito a temperatura, tu quer que este piso te dê conforto térmico. É interessante tu escolher um piso com grande capacidade térmica. Tá legal? Então essa capacidade térmica depende sim do tipo de substância, ó, porque o Czinho está lá, e da massa do corpo. E lembrando que garrafas térmicas ideais devem ter uma capacidade térmica que tende a 0 para que justamente o líquido, logo que colocado ali, já entre em equilíbrio térmico com aquele recipiente. Tá bem? Deixa eu sair da tela aí para esse conceito de capacidade térmica, então, ficar bem claro para os senhores.
Muito bem. Tá certo? Tranquilo? Então tá, nós estamos aqui com os conceitos de calorimetria na mão, né? Temos aqui toda essa parte teórica e essa ferramenta algébrica na mão. As provas gostam muito deste tipo de cobrança, pessoal, de matéria, tá bom? Legal! Vamos falar um pouquinho das mudanças de estado físico, né? Os 3 estados com os quais tu vai trabalhar na prova: sólido, estados de agregação, líquido e gasoso. As mudanças, né? Do sólido para o líquido, aqueceu, fusão, né? Fechado? Do líquido para o gasoso, vaporização. E, aliás, nós temos 3 tipos de vaporização, né? Vale lembrar aqui que nós temos 3 tipos de vaporização. A evaporação, processo lento e espontâneo, né? Um processo que acontece na superfície livre do líquido, né? Certo? A evaporação. Temos também a ebulição, que é um processo tumultuoso, né? Onde tu tem aquelas borbulhas de água, quando tu está fervendo a água, por exemplo, né? Dentro de uma chaleira. E temos a calefação, pessoal, que é um processo que acontece acima da temperatura de ebulição, como uma chapa a 200 graus Celsius, onde eu deixo cair uma gotinha de água e ela instantaneamente passa do estado líquido para o estado gasoso. Então é interessante tu conhecer na hora da prova os tipos de vaporização, tá? Para que tu não erre e saiba. Vamos recapitular rapidinho? Evaporação, lento, na superfície livre do líquido. Claro que esses processos, sobretudo a ebulição, né, pessoal, depende da pressão, tá? Esse ebulição aqui, que é o processo forçado, lembra, né? À medida em que nós aumentamos a altitude, diminui a pressão. Se diminui a pressão, lembra, vai ter menos pressão do ar sobre as moléculas que querem, se desprenderem do líquido. Quanto menos pressão, o que vai acontecer? Menor o teu ponto de ebulição. Tá legal? Isso é legal. Então, lá no alto da montanha, você vai ter, por exemplo, a água fervendo a 98 graus Celsius, enquanto no nível do mar, uma atmosfera, você vai ter água fervendo a 100 graus Celsius. Então, quando tu aumenta a altitude, tu diminui, como nós vimos na hidrostática, a pressão do ar sobre aquela quantidade de líquido. E aí a molécula tende a se desprender mais facilmente. Leva pronto. Quanto menor a pressão, menor o ponto de ebulição. Certo? Legal. E a calefação, que é um processo rápido. E a volta do gasoso para o líquido resfria a liquefação. Do líquido para o sólido resfria a solidificação. Processo direto, gasoso, sólido, sublimação, né, pessoal? Este é um pouco cobrado na prova de física. Pois bem, conhecidos então os 3 tipos de vaporização, suas características: evaporação, processo lento, ebulição, processo tumultuado, né, em todo o líquido, calefação acima da temperatura de ebulição. Lembra da chapa quente. Eu te mostro a curva de aquecimento para uma substância inicialmente sólida. Nota só que interessante. Ela então tem temperatura por calor. Nota, pessoal, à medida em que esse corpo ele recebe calor, olha aqui, aumenta a temperatura. Mas nesse patamar aqui, ele continua a receber calor e a temperatura fica constante. Bacana. Nesse patamar aqui, o que acontece? Ele recebe calor, muda a temperatura. Nesse próximo patamar, recebe calor, mas a temperatura fica o quê? Constante. Muito bem, certo? E aqui recebe calor e muda a temperatura. Então é simples que para uma substância inicialmente sólida, né, nós vamos ter aqui quantidade de calor sensível, não é mesmo? Então eu posso usar nesse trecho
Q igual a mc ΔT, aqui latente, posso usar Q igual a ml, aqui pessoal, sensível, aqui latente, beleza, e aqui também uma quantidade de calor sensível. Qual a importância do gráfico? A importância do gráfico é justamente mostrar que nas mudanças de estado, portanto fusão e vaporização nesse aquecimento, o corpo está absorvendo energia térmica de uma fonte, mas não está mudando a temperatura, desde que mantida a pressão, né, pessoal? Isso é muito importante, tá? Sob pressão constante, ok? Galera, e claro, eu poderia ter uma curva de aquecimento e uma de resfriamento que seria para baixo, tá? Importante, não necessariamente na tua prova vai começar do sólido, poderia começar do líquido, então eu deslocaria este eixo aqui para cá, né? Então seria líquido, vaporização, gasoso. Show? Tranquilinho? Deixa eu sair da tela aqui para tu enxergar lá o que eu fiz de anotações na lousa, tá? No que tange a mudança de estado físico. Beleza? Perfeito. Muito bem. Tá? Então são detalhes aí que devem ser levados em conta, tá? Os nomes, né, das nossas transformações, bem como conhecer o comportamento aqui, cada intervalo desta curva de aquecimento, onde ele pode te pedir dentro de cada período aqui, dentro de cada etapa, dentro de cada fase, ele pode te pedir alguma coisa, né? Se ele estiver falando aqui especificamente da fusão, tu vais ver quanto ele ganhou de calor daqui até ali e vai colocar no Q igual a M vezes L, né? Se ele quiser saber aqui da etapa líquida, tu vais ver quanto ele ganhou de calor daqui até ali, né, que compreende a etapa líquida, e vai usar o Q igual a mc ΔT para achar algum parâmetro. Tá legal? Isso a gente já viu e já fez. Quanto às propagações de calor, galera, já falamos que espontaneamente esse calor, esse fluxo acontece, né, das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura. Tá legal? Então nós já vimos que metais têm uma propriedade de condutibilidade térmica grande por causa dos elétrons livres, né? Bem como os metais também têm uma propriedade de condutividade elétrica. Então a condutividade térmica e a condutividade elétrica são propriedades de metal, correto? Justamente, galera, por causa dos elétrons livres. Não erra isso na prova, tá legal? Mas aqui, como estamos falando de térmica, nós temos de lembrar que as regiões mais quentes têm maior grau de agitação térmica do que as regiões de menor temperatura. Então essa transmissão, essa propagação, essa transmissão de calor pode acontecer, pessoal. Condução, tá? Condução, então, ela pode acontecer, ela é prioritária, né? Ela é prioritária. Deixa eu colocar aqui, ó, prioritária. Ela é prioritária em quem, pessoal? Em sólidos, né? Não significa, galera, que não acontece condução em líquidos e em gases. Pode, muito cuidado, mas prioritariamente em sólidos, tá? A convecção, ela acontece em quem? Em fluidos, né? Líquidos ou gases, tá? E a irradiação é aquela que pode, não necessariamente só, né? Pode ocorrer aonde, galera? No vácuo, lá onde a gente tem ausência de moléculas, né? Tá? Então aqui, ó, condução é sem transporte, tá pequenininho aqui, mas tu anota, sem transporte de matéria, tá? É de molécula para molécula. Exemplo, a barra de ferro foi levada próxima ao fogo. As moléculas mais próximas começam a se agitar
e excitam as que estão menos agitadas ao lado. Veja, não tem transporte de matéria, é de molécula para molécula, tá? Anota isso, condução aqui, ó, de molécula para molécula. Fechou? Tá bem? Condução prioritariamente em sólidos de molécula para molécula, sem transporte de matéria. As molequinhas ficam agitadas ali, umas excitando as outras. Pronto, nós já vimos isso. Em fluidos, aqui sim tem o que? Transporte, anota, eu sei que tu já sabe, tem transporte de matéria. O Enem ama isso aqui, tá? Tem transporte de matéria por diferença de quê? Por diferença de densidade. Lembra do ar condicionado? Lembra o ar frio, mais denso, desce, o ar quente, menos denso, sobe. Isso cria uma corrente de convecção. Lá na ebulição, a mesma coisa. A água fria desce, a água quente sobe, puf, dá aquela bolha, tá bem? E a irradiação, né, pessoal, é aquela que acontece por causa de ondas eletromagnéticas, tá? Que é o Sol aquecendo a Terra ou as proximidades aqui, ó, de uma fogueira. Tu te esquenta por irradiação. Nota que aqui, ó, tu também pode te aquecer por convecção, porque o ar quente sobe. Então, é um processo interessante aí de ser levado em conta, tá? Aqui, essa irradiação, pessoal, são por ondas de calor, tá? Ondas eletromagnéticas. Então, é muito importante saber. Deixa eu sair da tela para tu anotar esses 3 tipos de propagação de calor, tá? Condução. Mas, professor, a condução pode acontecer em líquido e gás? Pode, mas prioritariamente ela acontece em sólidos, tá bem? Muito legal, tá? Então, lembra e cuida, por favor, a convecção na água é entre 0 e 4. Daí não vale essa questão de o mais denso desce, né? Cuida com isso, tá? Porque a água entre 0 e 4 tem um comportamento anômalo. Então, lembra que a densidade, a questão da água, né? A água nós temos um comportamento anômalo, sim, entre 0 e 4, né, pessoal? Tá? Onde aqui eu tenho o meu, aqui é o volume e aqui é a temperatura, ó. 0 e 4 graus Celsius. Nota, pessoal, que o volume mínimo da água, né? Deixa eu colocar aqui para ti, ó, a água, esse comportamento anômalo da água, né? O volume mínimo da água, ele se dá a 4 graus Celsius, né? Então, como a densidade é a massa pelo volume, quando o meu volume é mínimo, a minha densidade é máxima. Então, entre 0 e 4, a água quente, entre 0 e 4, a água quente estaria a 4. Então, tu nota que é essa água a 4, a mais quente, é a que tem volume mínimo, então tem densidade máxima. A água 4, vou pegar um intervalo entre 0 e 4, só estou olhando o 0 e o 4, tudo bem? Quem é que é mais quente entre 0 e 4? É o 4. Aí tu tens que pensar, bom, então se é mais quente, sobe, calma. A água não, entre 0 e 4, a mais quente, pessoal, ela tem volume mínimo e máxima densidade, então ela vai estar no fundo. Então essa água a 4 graus Celsius estará aonde? No fundo. Muito cuidado. Por que, Dani? Porque o volume é mínimo e a densidade é máxima. Se a densidade é máxima, ela vai para o fundo. Baita dica do comportamento anômalo da água. Deixa eu até colocar aqui, ó, água entre 0 e 4 graus Celsius. É um comportamento anômalo, lembra? Em 4 graus Celsius, volume mínimo, densidade máxima, tá? Então a água a 4 graus Celsius vai estar no fundo. Show, hein? Baita informação. Isso aí tu tens que saber.
teu concorrente não vai lembrar disso. Então, toma cuidado com essa. Claro que seria um modelo de convecção muito específico, né, que é a água entre 0 e 4, tá? Mas fora desse intervalo, vale tranquilo, quem é mais denso vai para o fundo, tá certo? Só aqui na água entre 0 e 4 que temos que cuidar com esse quesito aí de ter um comportamento anômalo, tá legal? Anota então isso aqui, pessoal, ó, tá? Feito! Super importante isso aqui, super relevante essas questões, sobretudo para o Enem, né? De propagação de calor. Legal. Então, essas transmissões de calor, tem uma que eu falo sempre especial, que é a radiação. Peraí, mas não é irradiação? É a mesma coisa, tá? Existe uma lei chamada Lei dos Intercâmbios, pessoal, que diz o seguinte: todo o bom absorvedor é um bom emissor de radiação térmica. E aí a gente fala da questão da radiação do corpo negro. Em física, temos um capítulo de termo que se chama radiação do corpo negro, onde a gente estuda que os corpos negros, né, eles têm um poder absorvedor de energia térmica. Grosso modo falando. Sendo assim, pessoal, é nítido e fácil, a partir dessa lei, e na prática, tu entender que em um dia de sol, quem está vestindo uma camisa escura, né, aquece mais do que quem está com uma camisa de cor clara. Ora, o corpo negro tem um poder de absorção muito grande, já o corpo claro, branco, ele reflete as radiações. Tu sabes disso, né? Vamos aqui, todo bom absorvedor, então esse pretinho aqui, durante o dia de sol, vai ser um cara que vai absorver muita energia térmica. Então a tendência é que ele esquente muito rapidamente, correto? No entanto, pessoal, quando ele for à sombra ou o sol sair, ele vai também o quê? Ele vai também, olha, ele é um bom emissor de radiação térmica. Então ele vai resfriar mais rapidamente. Deixa eu ver se eu entendi. Calma, leva pronto para revisão. Todo bom absorvedor, que é o corpo negro, radiação do corpo negro, pessoal, todo bom absorvedor é um bom emissor de radiação. E todo bom refletor é um mau emissor de radiação. O corpo negro, assim chamamos em física, é também o chamado emissor ideal, tá? Ele é o radiador ideal. E aí eu trago para vocês esse esboço de questão que já caiu em prova, em várias provas, e aliás este desenho é do Enem, onde eu tinha uma lâmpada incandescente entre duas garrafas PETs, uma pintada de preto e uma pintada de branco. A lâmpada incandescente, antiga lâmpada incandescente, tem uma propriedade que é dissipar muito calor por efeito Joule. Tanto é verdade que essas lâmpadas não estão mais sendo comercializadas de maneira efetiva. Se trocou, se substituiu por lâmpadas de LED, porque a lâmpada de LED, que é diodo, né, é uma lâmpada que tem justamente um rendimento melhor do que a lâmpada incandescente, porque de fato a lâmpada incandescente aquecia muito quando a passagem de corrente pelo seu filamento. Então, o fundamento de ter colocado essa lâmpada incandescente entre essas duas garrafas é que haja uma fonte térmica. Aqui, essa fonte térmica tem por finalidade aquecer, né? E notem que existem termômetros inseridos tanto na garrafa negra quanto na garrafa que está pintada de branco. E aí ele pergunta, a lâmpada acesa, fonte térmica emitindo calor, qual é das garrafas que vai ter o termômetro subindo mais rapidamente? Evidentemente a garrafa preta. Por quê? Porque o preto é um absorvedor bom.
bom, é um bom absorvedor. Desliguei a lâmpada, pum, vai haver um resfriamento. Qual dos termômetros baixa mais rapidamente? Também a preta, porque o corpo negro também é um emissor ideal, então ele perde energia para o meio e resfria mais rápido. Em outras palavras, para ficar mais simples na hora da prova, o corpo negro aquece mais e resfria mais rapidamente do que o corpo branco. Tá legal? Isso é bem interessante, galera. Espero que tenha ficado claro para ti aí. Então quer dizer, professor, que o corpo negro, ele tem essa propriedade de aquecer muito rapidamente, mas também, por ser um emissor ideal, resfriar rapidamente, sem dúvida, sem sombras de dúvida, tá? Isso é explicado pela lei dos intercâmbios. Cuidado com o Enem, tem muita coisa que pode ser cobrada aí dentro desse aspecto aqui de radiação. Tudo bem? Lembrando também que todo o corpo, né, pessoal, inclusive corpos a temperatura ambiente, emitem radiação infravermelha, tá? Que é a radiação, aquela onda de calor, né? Inclusive, quando se vai medir a temperatura de algo com um termômetro de pistola, esse termômetro de pistola ele capta a radiação infravermelha que o corpo está emitindo, né? Aquela luz que ele bota lá tem única e exclusivamente uma finalidade que é de apontar para algum lugar, não é aquela luz que está fazendo papel algum ali. Aquela luzinha de LED é só para mostrar onde eu quero captar a radiação infravermelha que está sendo emitida pelo corpo. Todo o corpo emite radiação infravermelha, chamada de onda de calor, certo? Inclusive a temperatura ambiente, os 25 graus Celsius. Tá legal? Deu para entender isso então? Deu para sacar essa questão aqui, né? Uma revisão mais aprofundada, evidentemente aí, galera, para que tu te sinta confortável, tá? Sacou a lâmpada incandescente? A lâmpada incandescente, ela era muito ruim em termos de rendimento, porque 95%, aproximadamente 95% dessa luminosidade era calor, era dissipado na forma de calor. Então tu aproveitava ali 5, 7, 8% em termos de luz propriamente dita. O filamento era de tungstênio, e o tungstênio suporta altíssimas temperaturas, até 3.000 e poucos graus Celsius. Então ele aquecia tanto, devido à passagem da corrente elétrica, que acabava por emitir radiação visível, né? Ele emitia luz, mas também tinha essa questão do aquecimento. Então, muito se usava essas lâmpadas incandescentes na criação de pintos, né? Para aquecer, né? Na criação de aves, né? Aquela questão de fornecer calor para os pintinhos lá, eles usavam lâmpadas incandescentes, tá? Estufas, né? Também. Certo, galera? Então, lembra, o corpo negro ele é um emissor ideal, tá? De radiação térmica, ele é o radiador ideal. Todo bom absorvedor é um bom emissor de radiação. Então, se o corpo negro esquenta mais rapidamente do que o corpo branco, ele vai resfriar mais rapidamente, resposta que dava, portanto, aqui na garrafa PET pintada de preto. Tranquilo? Dicas dadas, né? Lembrando que tudo que tem a conversão de energia elétrica para energia térmica chamamos de efeito Joule. Um detalhe bem importante, sobretudo para o Enem. Tá legal? Então aqui a gente conseguiu varrer uma série de conceitos aqui, inclusive conceitos de eletricidade, tá? A potência térmica, né, pessoal? Isso aqui nós já vimos, eu só coloquei aqui. A potência térmica é a quantidade de calor pela variação do tempo, né? No sistema internacional, nós teremos joule por segundo, então é watt a potência, tá? Na prática, caloria por minuto. Lembra, essa equação ela é muito especial na prova do Enem, tá? Muitos alunos erram aqui, ó, que isso aqui é tempo, pessoal, tá? E isso aqui é energia, é uma energia térmica, tá legal? Então é muito importante, tu podes substituir aqui por MC delta T, pode substituir ali por ml, pode, tá?
Aqui eu retomei a ideia do calor latente, né, que é a quantidade de calor necessária para que cada unidade de massa mude de fase, tá? Isso a gente já viu. De novo aqui reforcei essa questão do Q sobre ΔT da minha potência e no lugar do Q eu posso usar uma dessas formas de energia térmica aqui, então dependendo do que está acontecendo. Geralmente ele usa mais essa aqui, porque a potência térmica vai estar ligada a uma fonte térmica, né? A um bico de Bunsen, por exemplo, ou quem sabe a uma boca de um fogão, né? Então ele te dá aqui a taxa de aquecimento no tempo, né? Q sobre ΔTzinho, muito importante. Tem que saber mexer com isso, pessoal. Tem que saber mexer com isso, tá? Ele pode também pegar um rendimento, tá? Que é a energia útil pela energia total, né? E esse rendimento do aquecimento, por exemplo, o Enem gosta disso, né? Esse rendimento da tua chama, do fogão ou do bico de Bunsen, né? Esse rendimento ele vai ser a energia útil, né, pessoal? Aquilo que tu está usando dividido pela energia total. Isso aqui é bem interessante, ó, tá? Em termos caloríficos, né? Esse rendimento aqui ele pode ser expresso, né? Anota aí, ele pode ser expresso em percentual, né? Ele é um número que ele é adimensional, ele é sem unidade, tá? Então eu posso ter um rendimento em se tratando de potência térmica, tá? A energia útil dividido pela energia total. Útil que eu vou usar de fato e o total aquilo que me vem. Por isso que esse valor embaixo sempre será o maior, né? De modo que eu não posso ter um rendimento aqui, ó, eu não posso ter um rendimento igual a 1, né? Jamais, porque senão eu não teria de fato uma perda, né, dessa energia total. Legal? Super bacana essas dicas aí para a hora da prova, certo? Muito bem, muito tranquilo. Então vamos limpar a tela aqui enquanto tu pausa o vídeo ali para copiar aquele cantinho lá. Show de bola! Retomando aqui, vamos aqui, agora para o final já dos nossos assuntos calorimétricos, né? Onde eu chego aqui num aspecto que é muitíssimo importante, que são as trocas térmicas, né? A mistura, se dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor até o quê? Até o equilíbrio térmico, né? Então quer dizer que essas trocas térmicas, elas acontecem até atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico, pessoal? A temperatura final, né, será igual para todos os elementos que vão estar ali. Atingiu-se o equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Quando atinge o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor, tá? Isso aqui é super relevante tu saber. Legalzinho? Então tá. Isso geralmente acontece nos calorímetros, que são esses dispositivos o quê? Isso, isolados do meio, né, exterior, né? Um calorímetro ideal não participa de trocas térmicas, mas é claro que o aparelho ideal não existe, já comentamos, né? Para efeito de cálculo, quando ele participa, eu tenho que botar lá a sua capacidade térmica, ou seja, se ele entrar na conta, eu tenho que escrever lá, ó, quando for, por exemplo, um calorímetro envolvido no processo, eu tenho que escrever lá, se isso aqui é a quantidade de calor, né, dividido pela variação de temperatura, eu posso, portanto, escrever que o Q do meu calorímetro, né? O Q do meu calorímetro será, pessoal, Czão vezes ΔT. E um detalhe, né? E um detalhe. Sempre a temperatura inicial do calorímetro será a mesma daquilo que está dentro dele no início do processo. Vou repetir. A temperatura inicial do calorímetro é a mesma temperatura daquilo que está dentro dele no início do processo, tá bem? Então, sei lá, se eu tivesse aqui, ó, água quente
misturada com água fria, mais o calorímetro envolvido no processo, eu teria que fazer o Q da água quente, mais o Q da água, perdão, do calorímetro, mais o Q da água fria igual a zero. Eu teria que colocar o calorímetro no processo. Então seria MC delta T para água quente, Czão delta T para o calorímetro, mais MC delta T para água fria. Entenderam? Se o calorímetro tiver uma capacidade térmica não desprezível, no processo da troca térmica, ele deve ser incluído nas contas. Eu devo colocar um Qzão para ele. E quem é o Qzão do calorímetro? Czão vezes ΔT, tá? Mas aqui, nesse exemplo que eu vou fazer contigo, o calorímetro é desprezível. Então eu quero misturar água quente com água fria e obter água morna. Essa água morna é justamente o que eu quero saber, qual é a temperatura final, né, desta água morna. Galera, qual a temperatura final da mistura, certo? Então olha aqui, ó, a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor da água quente, isso é igual a zero. Percebe que nenhuma das águas vai mudar o estado físico, né? Então vai ser MC delta T para água fria, mais MC delta T para água quente, igual a zero, tá? Como ele disse aqui, ó, pessoal, vamos só colocar aqui que isso aqui tudo é da água fria, né? Para ficar bem explicadinho para ti. Muito embora nós já tenhamos trabalhado isso lá nas nossas aulas e também na lousa digital, né? Eu vou de novo aqui contigo. Gente, como ele disse que o calor específico da água é 1, eu já posso simplificar aqui esse calor específico com esse calor específico. Qual é a massa da água quente? A massa da água quente é 200. Qual é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial da água quente, que é 80. Mais, porque eu tenho que somar, como diz aqui o princípio, a soma das quantidades de calor até o equilíbrio térmico é zero, né? Qual é a massa da água fria? 600, né? Que multiplica. Já cortei o Czinho. Cuida, cortei o Czinho só porque era água e água. Se não fosse água e água, eu não poderia cortar o calor específico, né? Temperatura final, que é a nossa incógnita, e é comum para todo mundo, menos qual é o valor ali da temperatura inicial? 20, isso é igual a zero. Bom, galera, é só aplicar distributivo aqui, né? Vai ficar, ó, aqui e lá, aqui e lá. Então isso aqui é algebrismo, né? 200 TF menos 16.000 mais 600 TF menos 12.000 igual a zero, tá? Fazendo isso, 800 TF, e eu já somo isso aqui e já mando para o lado de lá, né, pessoal? Já somo isso aí e já mando para o lado de lá, tá? Igual a 28.000, tá? Eu posso simplificar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros daqui. Então, a minha temperatura final vai ficar 280 dividido por 8, que dá 35 graus Celsius. É isso? Muito bem. Tá legal? Então, bem simples, o princípio de troca térmica. Repito, caso o calorímetro estivesse envolvido no processo, eu teria que colocar um Qzão para o calorímetro, ou seja, seria mais um Czão ΔT, tá? Czão é a capacidade térmica do calorímetro, que entraria aqui como mais uma parcela dessa conta. Beleza? Isso aqui já apareceu em Enem muitas vezes, né? Onde uma mãe zelosa queria dar banho no filho e, para tanto, queria misturar a água quente com a água fria, né? Para ter uma temperatura final. Detalhe, a gente calculou aí a temperatura final, né? Ele pode pedir para te calcular qualquer um destes parâmetros, tá bom, galera? Então, qualquer um desses parâmetros aqui nessa somatória
pode ser uma incógnita. Fechado? Que legal, né? Isso aqui, então, muito bacana, tu deves levar pronto. E como isso é uma revisão, não custa nada tu olhar também lá o teu material e ver algumas coisas pertinentes a isso, com as quais a gente trabalhou ao longo do curso, né? Perfeito, pessoal? Bacana? Legal, né? Que bom. Então aqui agora nós vamos a um exemplo final, dois exemplos finais aqui. Um forno de micro-ondas, em um forno de micro-ondas, são colocados 250 mililitros, 250 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Portanto, nós temos lá a água a 20. O ideal, né, claro, o ideal seria tu ir tirando os dados aqui, ó, a água, né, nós temos quanto lá? 250 gramas, temperatura inicial desta água, quanto, pessoal? 20 graus Celsius. Perfeito. Tá aqui a água, ó. Legal, né? Após um tempo de 2 minutos, então nós vamos ter aqui um intervalo de tempo de 2 minutos, né, galerinha? São 60 segundos, né? A água atinge uma temperatura, então essa mesma água aqui, né, ela vai atingir uma temperatura de quanto? De 100 graus Celsius. Então a temperatura final desta água é 100 graus Celsius, dentro do forno de micro-ondas, tá? Olha só que coisa tranquila. Que coisa básica, a energia necessária para a elevação de temperatura. Tu te lembra? A gente falou que a energia para elevar ou rebaixar a temperatura é a quantidade de calor sensível, né? Então ele quer que eu calcule a quantidade de calor sensível que essa água recebeu, tá? Legal? E aí ele diz assim, ó, considere que a potência da energia elétrica consumida pelo forno, então ele dá aqui, ó, uma informação agora do forno, galerinha, que tem uma potência de quanto? 1.400 joules por segundo, né? Lembrando que esses 2 minutos são 120 segundos, tá? Ele diz assim, a potência é 1.400 watts, ele quer a eficiência atingida no processo. Então tá, notem que aqui neste problema eu estou trabalhando contigo, olha só, com o calor específico em kJ por quilograma e a densidade da água 1 kg por litro, tá? Isso aqui é só para tu saber que 250 ml seriam 250 gramas, fechou? Bom, a primeira pergunta é a elevação de temperatura, tá? E a segunda pergunta é a eficiência atingida no processo. São duas perguntas. Olha só, galerinha. Primeiro, tá? Na primeira lacuna, deixa eu apagar aqui, na primeira lacuna, tá? Não ocorre mudança de estado, então Q igual a M, C delta T, tá? A massa aqui, ó, tu não vai usar 250 gramas, por quê? Porque aqui ele deu quilograma. Então tu tem que usar 250 gramas, tu vai dividir por 1000, né? Tu tem que passar isso aqui para quilograma. Isso dá quanto, galera? 0,25 quilograma. Fechou. 0,25 vezes 4,2 vezes 80, 84 mil joules, portanto, tá? Então, olha que legal. Já tiramos a letra A, B, tá? E já tiramos a letra C da jogada. Tudo bem? Então, muito importante saber calcular essa elevação de temperatura. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou calcular, Dani, a eficiência do processo? Simples, olha para cá, vamos lá. A potência integral, né? Olha só, se potência é quantidade de calor pelo tempo, o tempo, né, vai ser o quê? O tempo do aquecimento, de fato, pessoal, o tempo de aquecimento do fato é o calor pela potência. Então, 84 mil joules e 1.400 watts dá 60 segundos. Então, vejam vocês, 1 minuto. Mas isso era o que deveria acontecer, né? Se eu tivesse esses parâmetros aqui, isso deveria acontecer em 1 minuto. Mas não aconteceu. O processo aconteceu, pessoal, em 2 minutos. Então, o rendimento é de 50%, que nos dá aqui a letra E. Tu entendeu? Ah, eu fiquei meio confuso, professor, nessa questão aqui do como assim, né? Como a pessoa diz, gente, a potência integral, que é essa aqui,
que é a minha potência do equipamento, não é a potência que eu uso de fato. Se eu utilizasse essa potência de fato, sem nenhuma perda energética, eu faria o aquecimento de 250 gramas de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 minuto. Só que aconteceu em 2 minutos. Isso quer dizer, ele não rendeu 100%, ele rendeu a metade, que é 50%. Belezinha? Estou saindo da tela. É uma típica questão que pode aparecer numa prova de Enem, por exemplo, né? Legal, tá? Muito bom, porque o Enem gosta dessas coisas assim de rendimento, né? De percentual, né? Isso pode aparecer numa prova de Enem. Show? Muito bem, legal. E vamos agora então, galerinha, terminar esse nosso tópico revisional aqui de termo com mais uma questão, tá? Olha cá, para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno de micro-ondas meio quilo de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus Celsius. Tá frio, né? Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água foram para 40 em 2,5 minutos. Parecida, né, a questão. Considere que o calor específico da sopa é 0,2, né? E 1, tá? Então, olha bem, do vidro, 0,2 e o da sopa, que é basicamente água, 1. Notem que aqui ele já deu em caloria por grama grau Celsius. E de novo, uma questão de percentual. Dani, por onde eu começo? Ele quer qual o percentual aproximado da potência utilizada pelo micro-ondas efetivamente convertido em calor. Notem, pessoal, não é tudo que o meu forno de micro-ondas nominalmente está dizendo que tem de potência que eu vou utilizar para aquecer. Eu tenho perdas, né? E aí, como é que eu vou fazer para achar? Vou chutar? Não. Vamos com muita calma. Não é uma questão difícil, é uma questão que envolveu um aquecimento, né? Então, o que eu vou fazer? Notem que eu tenho a água sendo aquecida mais a tigela. Princípio das trocas de calor. MC ΔT para água mais MC ΔT para tigela. Mas, Dani, por que tu não usa o Czão da tigela? Porque ele me deu a massa da tigela e o Czinho da tigela. Então, ficou fácil. Ó, colocando no algebrismo, todos esses fatores, massa da água, Czinho da água, variação de temperatura da água, né? Porque a variação de temperatura da água é o ΔT da água, certo? Que ele falou para mim que estava 6, foi para 40, portanto 34. Mais massa da tigela, 300, Czinho da tigela, 0,2, variação de temperatura. Fiz a conta, em calorias deu 19.040 e ele disse para mim ele disse para que eu use, para eu usar uma caloria, 4,25 joules. Então, multiplicando, isso aqui vai dar 80.920 joules. Mas por que, Dani, que eu tenho que passar para joule? Tu tem que lembrar que quando eu trabalho com uma potência, eu tenho uma energia por um tempo. Se essa energia é em joule e esse tempo é em segundos, galera, essa potência está em watt. Super relevante. E agora? Agora vai ficar fácil. Agora o que eu digo aqui, ó? A potência absorvida é quem? 80.920, 2,5 minuto, né, pessoal? Vezes 60 dá 540 watts. Olha que interessante. A potência absorvida foi de 540 watts, usando a equação da potência, galera. Tá bem? Então, notem que eu posso ter uma troca térmica, tenho uma quantidade de energia envolvida no processo, correto? E aí eu vou para a potência absorvida. E agora, a potência absorvida dividido pela potência foi aquilo que eu te disse que seria o rendimento, né? Certo? A energia útil pela energia total dá 0,675, aproximadamente 67,5, tá? Então, olha lá, 67,5, o cara falou um valor aproximado, né? Qual é o valor aproximado aqui, né? O valor aproximado de 67,5 mais perto é esse aqui, tá? Então, nota que isso aqui, pessoal, não deixa de ser o rendimento,
que é a energia útil, né? A nossa energia útil, vamos colocar aqui, ó, dividido pela nossa energia total. Ah, mas Dani, tá a potência. Pode ser, não tem problema, tá? Potência útil pela potência total, tá? Eu posso ter então também meu rendimento como potência útil dividido pela potência total. Beleza? Deu para dar um panorama de quais questões são mais importantes aí, aspectos teóricos e aspectos práticos da nossa calorimetria. Estuda, revisa, faz um bom apanhado disso aqui, tanto formulário quanto teórico, e um abraço do Dani.